E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje eu vou tentar responder a uma questão que é muito comum. É o veganismo um individualismo? É uma ação individual? É uma escolha pessoal? É algo que as pessoas fazem de maneira autônoma, por vontade própria, só que sem preocupação com uma transformação? Claro que existem veganos que vão defender o veganismo enquanto uma escolha pessoal, enquanto uma proposição do indivíduo, sobretudo o veganismo liberal, mas a grande questão é, será que a gente pode reduzir todo um movimento que tem uma história, que é secular? Lembrando, o nome veganismo ele é recente. O vegetarianismo é uma luta muito anterior ao veganismo. No momento, a gente enfrenta uma situação bem peculiar, que é um pouco do apagamento do termo veganismo a partir de uma hiperinflação, de uma hipercomunicação desse termo. Agora, cada vez mais a gente escuta falar do termo vegano e junto com essa ideia de que o veganismo está se proliferando, vem um esvaziamento do sentido do que é o próprio veganismo. Isso aconteceu com a própria palavra vegetariano. A palavra vegano ela surge justamente para tentar dar uma ênfase à luta pela libertação animal contra a exploração dos animais, porque o termo vegetarianismo, que era o termo empregado anteriormente, ele começou a ser apropriado a tal ponto, como a gente vê hoje em dia, que existem vegetarianos que comem frango, peixe, comem leite, ovos. Então, no interior dessa dispersão do sentido que acaba esvaziando a luta, a gente acaba criando novos nomes. Mas esse movimento é um movimento que tem uma história, tem séculos e séculos e séculos e séculos. E em nome de algumas pessoas que vão no Instagram dizer então que o veganismo é um estilo de vida, a gente vai chegar à conclusão que sim, e vamos apagar toda uma história de luta. Isso é realmente muito perigoso. A gente tem que entender que o veganismo é, sobretudo, uma ação de boicote. E boicote é uma ação política, sempre foi na história da humanidade. Existem diversos exemplos de boicote. Por exemplo, atualmente, um povo que usa muito o boicote enquanto uma estratégia é a Palestina. E a ação política, ela é sempre uma ação plural. Existem diversas formas distintas da gente ter uma ação política. Pode ser através da internet, fazendo um vídeo. Pode ser uma ação política através de um livro, escrevendo as suas ideias num texto, como fez o Marx, por exemplo. Isso foi uma ação política transformadora. A gente pode militar na rua, a gente pode se organizar num partido, a gente pode se organizar no interior de coletivos autônomos, a gente pode participar de grupos da sua região que vão discutir os problemas cotidianos da sua cidade, do seu bairro. Então existem diversas formas de ação política. Para que serve a ação política do boicote, se não para enfrentar um modo vigente de opressão? Você criticar o veganismo enquanto individualismo e dizer que ele não transforma, e você deslegitimar o boicote, é também você deslegitimar o poder de cada um dos indivíduos, de cada um dos cidadãos, deles transformarem a civilização, deles poderem se engajar politicamente, e que o posicionamento deles de não querer fazer parte de algo pode ser transformador. O veganismo é o não querer fazer parte, é o não querer fazer parte de uma estrutura opressora, carnista, que massacra os animais, que confina os bezerros, que explora as galinhas. O veganismo é um movimento que diz que eu não quero fazer parte dessa sociedade violenta e eu quero transformá-la. Eu quero que isso, que é tão natural, que é a violência mais invisibilizada, a gente entra em qualquer lugar, em qualquer restaurante, você vai ver um monte de animais mortos ali e não existe nenhum tipo de incômodo. É natural que seja assim. O veganismo luta contra esse tipo de invisibilidade e uma das lutas é o boicote. O veganismo dialoga com diversas áreas distintas. O veganismo é um boicote à alimentação, então ele vai ter todo um debate com a alimentação, por conseguinte com a saúde, debate com o mercado da moda, porque tem a ver com não usar determinados produtos. Ele vai ter debate com o mercado cosmético, com empresas farmacêuticas. A partir do veganismo a gente abre uma série de debates que são muito amplos e interdisciplinar. O veganismo ele politiza os nossos corpos e como os nossos corpos se relacionam entre eles, com os outros existentes não humanos e com os existentes humanos. Ele vai tratar da questão da saúde. Por exemplo, você ser vegano significa você não consumir nada de colesterol, e o colesterol é o que causa
problemas cardíacos, e problemas cardíacos, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o que mais mata no mundo. Então, o veganismo pode ser sobre saúde pública. O veganismo traz diversos debates e ele é absolutamente político. Se transformar é um primeiro passo para a gente transformar o sistema. Como é que a gente vai reivindicar um sistema menos violento se a gente não consegue trazer essas práticas cotidianas para a nossa própria vida? É importante que a gente pratique aquilo que a gente fala e a gente se transforme com o nosso exercício político. E o veganismo é um exercício de coerência, um exercício de coerência com o engajamento com a luta contra a destruição do planeta. Então, se você está lutando pelo meio ambiente, o veganismo é coerente com a sua luta. Se você está lutando contra qualquer tipo de violência, o veganismo é completamente coerente com esse tipo de luta, porque, como eu falei no outro vídeo, existe um aspecto mínimo que é comum entre o veganismo e todos esses movimentos. É por isso que o veganismo, então, ele tem que ser interseccional. E ser interseccional não significa simplesmente ser simpático ao movimento antirracista, ser simpático ao movimento feminista, ser simpático ao movimento LGBT. Significa perceber a raiz comum que existe entre todos esses tipos de opressão e todos esses tipos de violência, que é a oposição entre um certo e errado, entre um verdadeiro e um falso, uma forma correta de existir, uma forma errada de existir, que é baseado numa hierarquização do homem enquanto superior aos outros existentes, do homem com H, esse homem universal. Essa pretensa superioridade do homem é aquilo que oprime a mulher, é aquilo que oprime o animal, é aquilo que oprime todo existente não humano. Então, perceber essa interseccionalidade, essa conexão entre todas as lutas, é o que faz do veganismo um movimento interseccional. Então foi isso, galera. Obrigado, valeu, um abraço, tamo junto, Go Vegan. É isso aí!